Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta, eu explico o professor. Hoje a gente vai ter mais uma aula aqui do nosso curso de resistência dos materiais e vamos falar um pouquinho de deformação. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, você que já acompanha o canal, para você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Essas duas ações são de graça e me ajuda bastante aqui a continuar a crescer no YouTube, beleza? Vamos para a nossa aula aqui agora. Hoje a gente vai falar um pouquinho de deformação, né, dando continuidade ao nosso curso de resistência dos materiais. Essa parte de deformação, tensão, a gente vai ver na próxima aula também, comportamento, tensão, deformação. A gente já viu um pouquinho na parte de ciência dos materiais. Vou deixar tagueado aqui o vídeo em algum lugar, se vocês quiserem reforçar essas ideias, um ponto de vista um pouquinho mais de ciência dos materiais. Porém, a gente vai falar um pouquinho aqui do ponto de vista mais de resistência dos materiais mesmo, uma coisa um pouquinho mais mecânica. Quando eu estou ali pegando uma amostra, um componente, de maneira geral, e eu estou aplicando uma força nesse corpo, ele vai tender ali a mudar de forma e tamanho, né? Então, essas mudanças aqui que a gente tem de forma e de tamanho nesse corpo, a gente chama ela de deformação. E elas podem ali ser ou muito visíveis ou praticamente invisíveis, né? A gente tem um exemplo aqui de uma tira, e para ficar mais visível a deformação, nessa tira foram feitas linhas nela, né? E depois que eu fiz esse tensionamento, a gente consegue observar, por exemplo, que essa linha aqui, ela foi deslocada um pouquinho para cima, enquanto essa linha aqui da horizontal, ela encolheu, e a linha aqui vertical, ela subiu, né? Aqui a gente já tem diversos fenômenos. A gente tem aqui uma deformação linear elástica, a gente tem aqui um efeito de Poisson, né, com efeito aqui de encurtamento na lateral. A gente tem várias coisas que a gente vai ver aqui numa imagem só. E a deformação, ela pode acontecer por outros fenômenos também. Aqui a gente está aplicando uma carga, né, uma carga P, e a deformação está acontecendo. Mas se eu tenho aqui, por exemplo, um edifício ou um componente metálico, e eu aplico ali um diferencial de temperatura ΔT, o meu corpo ele vai expandir ou vai encolher se eu estiver resfriando ele, porque eu tenho ali a dilatação térmica. Essa dilatação térmica, ela também gera uma deformação, né? Uma das aulas que a gente vai ver mais para frente vai ser a respeito disso. E, de uma maneira mais específica, quando eu estou querendo aqui definir a deformação, a gente tem aqui que a gente chama de deformação normal. A gente vai fazer um estudo aqui num corpo pequeno, um sólido, né? Pequeno, de tamanho L0 conhecido. E quando a gente aplica uma carga P nesse corpo de tamanho L0 conhecido, eu vou ter aqui um alongamento. Eu tenho aqui o alongamento, né? Vou botar um Lzinho bonitinho. E esse alongamento ele vai ser exatamente a diferença aqui, sempre relativa do tamanho final, né? A diferença entre o tamanho final e o tamanho inicial. Vai ser o meu, né, LF, L menos L0. E a deformação, que é uma relação sempre relativa ao tamanho do meu corpo de prova, a gente diz que ela vai ser a deformação média aqui, ou a deformação normal, ela vai ser aqui o meu comprimento final, menos o meu comprimento inicial, dividido pelo meu comprimento inicial. Por isso que ele é um termo sempre relativo, porque eu estou sempre comparando com qual era o comprimento inicial do meu componente. E quando eu estou avaliando a deformação também, eu posso avaliar ele num tamanho de reta dentro do meu corpo, por exemplo. Não precisa ser o corpo inteiro. Eu posso avaliar, por exemplo, a deformação num segmento de reta aqui, ΔS, né, um diferencial aqui, e depois que eu deformei o meu corpo de prova, ou seja, depois que eu apliquei uma carga P e ele foi deformado, eu vou ter um comprimento ΔS'. Então, aqui, né, se eu estou trabalhando de maneira infinitesimal, eu ainda posso considerar que a minha deformação ela vai ser quem? O meu limite com ΔS tende a zero, já que ele é infinitesimal. Porém, aqui eu tenho um ΔS' menos ΔS dividido por ΔS. Se vocês olharem aqui, né, fazendo uma analogia, isso aqui seria o ΔS', isso aqui seria o ΔS, isso aqui seria o ΔS, só que aqui eu estou trabalhando com cálculo diferencial. E quais são as unidades de medidas que a gente tem para representar a deformação de maneira geral? Quando vocês estão observando ali, isso aqui digamos que eu esteja trabalhando aqui em milímetros, né? Aqui, por exemplo, milímetro, aqui milímetro, e aqui também é milímetro. Se a gente for colocar a unidade de medida, seria o quê? Milímetro por milímetro, né? Então, seria uma unidade ali adimensional de deformação. Porém, é muito comum aqui, quando a gente está trabalhando de deformação, como eles são muito pequenininhos,
a gente utilizar uma medida de micron. Por quê? Aí a gente vai utilizar aqui na deformação, na parte de cima, eu vou utilizar a medida de micrômetro, e embaixo eu vou colocar metro, porque o meu metro aqui ele vai cortar com esse metro, e aqui em cima, o que, que eu vou ter? Eu vou ter só o micron. O que, que é micron? É 10 a menos 6. Por que, que a gente utiliza isso? Porque normalmente, quando a gente está trabalhando com deformação, é um valor muito pequeno. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma deformação do meu corpo de prova que ela foi de 480 micrômetros, né? Vamos dizer aqui que o meu alongamento foi de 480 micrômetros. O meu alongamento, quem que é o meu alongamento? O alongamento é L final, né? O L menos L0. Então, se o meu alongamento aqui é 480 vezes 10 a menos 6 metros, né? Quem que é o meu tamanho inicial? Ele vai estar em unidade de medida ali, em metro também, né? Digamos que seja ali unitário, seja 1 metro. Né? Aí, quem que vai ser, no final das contas? Perdão, coloquei um termo errado aqui. Isso aqui seria uma deformação já. Que é a minha deformação. Quem que seria aqui, no final das contas, a minha deformação? O meu metro corta com metro. A minha deformação, ela vai ser aqui, no final das contas, 480 vezes 10 a menos 6. Quem que é esse 10 a menos 6? Micron. Então, é muito comum em deformação a gente falar que, por exemplo, a deformação foi de 480 microns. Colocar ela assim só como microns, porque a gente já vai saber ali que ela vai ser uma unidade de 10 a menos 6 metros. Beleza? Vamos aqui, em continuidade, falar um pouquinho da deformação de cisalhamento. Né? O que, que é a deformação de cisalhamento? A gente já viu o que, que é o cisalhamento, o esforço de cisalhamento, quando a gente tem ali um esforço importante no meu corpo. E eu também tenho a deformação de cisalhamento. Quando a gente seleciona aqui, né, dois segmentos que são originalmente perpendiculares um ao outro, por exemplo, esse segmento aqui, originalmente, ele é perpendicular um ao outro, a mudança de ângulo que ocorre entre eles é chamada de deformação de cisalhamento. Então, apliquei uma carga aqui para cisalhar o meu corpo de prova. Então, aqui eu tenho o meu corpo de prova inicialmente e eu fiz um cisalhamento entre eles. Eu tive aqui uma variação de ângulo θ. Se eu fiz o meu esforço importante para A, eu vou ter outra variação aqui, θ. E quando a gente está medindo isso, como que a gente define essa deformação de cisalhamento? Ela vai ser o meu valor π sobre 2 menos o meu θ. Por quê? Meu π sobre 2 aqui é como se fosse o meu tamanho inicial. É o meu ângulo aqui de 90 graus. E eu tenho aqui o meu ângulo final. Né? Então, o meu π sobre 2 menos o meu ângulo final, que é o meu ângulo aqui θ, eu vou ter uma diferença entre eles, que eu vou chamar de gama. Essa diferença aqui é a deformação de cisalhamento. E se essa diferença aqui, se normalmente aqui o meu θ, ele tem um valor ali menor que o π sobre 2, o meu gama ele vai ser positivo, né? A gente consegue observar aqui nessa imagem. Ó. Aqui eu tenho uma deformação de cisalhamento positivo, porque aqui eu tenho o meu θ e aqui eu tenho o meu gama, que é a diferença entre eles. Então, nesses casos aqui, eu estou tendo uma deformação gama positiva. Aqui agora, se o meu θ ele for maior, eu vou ter aqui uma deformação de cisalhamento negativo. Basicamente é isso. A gente vai ter aqui, o meu valor de gama vai ser igual a quem? π sobre 2 menos o meu ângulo de deformação. E a gente, normalmente também, quando a gente está trabalhando ali com deformação com ângulos muito pequenos, a gente considera muitas vezes que o meu valor do ângulo θ, né, quando, por exemplo, eu tenho θ ali que é muito próximo de zero, ou um valor muito que tende a zero. E a gente costuma muitas vezes aqui utilizar para determinar esse ângulo aqui, ó, se eu tenho um valor θ aqui muito pequeno, por exemplo, a gente costuma utilizar quem? O tangente de θ. Né? Tangente de θ que vai ser quem? O oposto sobre o adjacente, para a gente determinar esse ângulo aqui que está variando, né, esse ângulo gama. Mas como esse tangente de θ aqui, quando ele é muito próximo de zero, ele é aproximadamente quem? Ele vai ser igual a aproximadamente θ. Isso é uma aproximação importante quando a gente está trabalhando com valores muito pequenos de deformação, como é o caso aqui quando a gente está falando de deformação de cisalhamento. E uma coisa importante aqui, só para lembrar, isso aqui é medido em radianos, normalmente o meu valor de gama. E, só para finalizar, a gente pode generalizar aqui, então, fazer um resumão, quando a gente está falando de deformação, né, que são os componentes aqui de deformação cartesiana. O que, que seria isso? Eu tenho aqui um corpo, de maneira geral, eu quero avaliar aqui um elemento dentro desse corpo.
Quando eu quero avaliar aqui um elemento dentro desse corpo, eu posso avaliar especificamente como está sendo a deformação em X e em Y, e também avaliar aqui como estão sendo as deformações de cisalhamento nesses ângulos. Então, eu vou ter aqui uma variação no eixo X, uma variação no Y, uma variação no Z, uma variação aqui em cada ângulo. Então, a gente pode generalizar aqui, eu vou ter três componentes aqui de deformação normal, por quê? Porque eu tenho uma variação aqui, vamos lá, de onde que saiu aqui essa primeira equação aqui? Essa primeira equação aqui saiu aqui desse valor Δx. Se eu estou tendo uma deformação aqui no meu ângulo, em termos, no meu ângulo não, perdão, no meu eixo, em termos de x, e essa deformação aqui, ela vai ser deformação de x, quanto que vai ser aqui o meu valor final? O meu valor final vai ser o meu valor Δx, né, mais o meu valor ali é de x vezes o meu ΔX, que é o meu valor inicial. Então, quem que vai ser o final? Ele vai ser 1 mais E de x, vai ser a minha deformação, que normalmente é bem pequenininha, e multiplica ali o meu valor ΔX. Isso aqui vai se aplicar também para os meus valores y e z. E quando a gente está falando também da parte de ângulos, a gente vai ter aqui outras três componentes. São as partes dos angulares ali da deformação de cisalhamento. Eu vou ter aqui o meu π sobre 2 menos gama xy, quem aqui, que está o gama XY aqui, está relacionado ao cisalhamento que ocorre entre o eixo X e Y. O meu termo gama YZ, ele está relacionado aqui ao meu eixo Y e o meu eixo Z, né? Então, eu tenho aqui um eixo gama YZ. O meu termo gama XZ, ele está correlacionado aqui com o meu eixo X e com o meu eixo Z. Então, eu vou ter aqui, ó, então, três componentes da minha deformação normal e três componentes aqui da minha deformação de cisalhamento. Beleza, minha gente? Vamos fazer aqui um exemplo rapidinho, só para a gente fixar um pouco dos conceitos que a gente viu aqui hoje, para a gente ver como que a gente aplica esses conceitos para resolver exercícios. E a gente tem aqui o primeiro exemplo. Vamos lá. Determine as deformações normais, médias, nos dois fios da figura, se o anel A se mover para a linha. Então, tem essa figura aqui. Aqui eu tenho 3 metros, 3 metros, 4 metros. E o meu ponto está saindo de A para a linha. E eu variei aqui no eixo Y 20 milímetros e no eixo X 10 milímetros, né? Devido a uma carga P que está sendo aplicada aqui. Primeiro, vamos aqui determinar quais que são as dimensões desses cabos, né? Porque ele me deu essa dimensão aqui. Eu tenho aqui um triângulo, né? Vamos lá, dá para ser direto aqui, ó. 3, 4. Obviamente, isso aqui vai ser um lado 5, então eu posso dizer aqui que o meu L AC vai ser igual ao L BC não, perdão, BA vai ser igual ao L BA ou AB. Deixa eu botar AB que fica mais bonitinho. Vai ser igual ao L AB, vão ser igual a 5 metros. Quem é esse aqui? Esse aqui é o tamanho inicial dessa dimensão aqui. Isso aqui é 5, isso aqui também é 5. E quais vão ser as direções finais? Eu vou ter aqui um novo triângulo, né? Eu vou ter um triângulo aqui, vamos botar mais ou menos assim, né? Esse triângulo aqui, ele vai ter qual dimensão? Ele vai ter aqui uma dimensão. Nesse lado aqui vai ser 3 metros mais quanto? Mais 10 milímetros, mais 0,01 metro. Nesse lado aqui, qual que vai ser a dimensão? Isso aqui vai ser 3 metros menos 0,01 metro. Nessa dimensão aqui no eixo Y, qual que vai ser essa dimensão final aqui? Essa dimensão aqui final vai ser 4 metros mais 0,02 metros. Por que que eu vou fazer isso? Porque aqui agora eu tenho o meu ponto B, eu tenho o meu ponto aqui A', e aqui eu tenho o meu ponto C. E eu quero descobrir agora qual que vai ser a dimensão do cabo LA', e a dimensão do cabo LA', quem que vai ser a dimensão do cabo LA', vai ser aqui a hipotenusa, né? Deixa eu voltar aqui, vai ser qual a hipotenusa? LA', vai ser quem? Essa dimensão aqui, e eu vou ter que achar essa hipotenusa aqui. Quem que vai ser essa dimensão aqui, LA', vai ser igual a raiz, deixa eu botar aqui de preto, vai ser igual a raiz de quem? Desse termo aqui ao quadrado, mais esse termo aqui ao quadrado. Vai ser 3 metros mais 0,0 menos 0,01 metros. Vamos lá, 3
metros menos 0,01 metro ao quadrado, né, mais esse termo aqui, que é quem? 4 metros mais 0,02 metros ao quadrado. Isso aqui todo mundo, né, na raiz. Quando eu acho o resultado disso aqui, eu vou ter que vai ser 5,01004 metros. Gente, quando a gente está trabalhando aqui com unidades de deformação bem pequena, é bom utilizar o máximo possível de algarismos significativos, né, para a gente ter um valor bem preciso. Se eu pego aqui arredondo nesse ponto, eu já vou ter vou carregar uma imprecisão muito grande depois do meu termo. Vamos lá, quem que vai ser o LA linha C? O LA linha C é esse termo aqui com esse termo aqui. Quem que é esse termo aqui? É 3 metros mais 0,01 metro ao quadrado mais 4 metros mais 0,02 metros ao quadrado. Deixa eu voltar aqui ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser 5,02200 metros. Beleza? Descobri ali quem que é o meu LA linha B e o meu L a linha C. Aí agora eu consigo achar a deformação. Quem que vai ser a deformação no meu cabo, originalmente, que eu vou chamar aqui de AB? Quem que vai ser a deformação de AB? Minha deformação de AB vai ser o meu LA linha B menos LAB dividido por LAB. Isso aqui vai ser quem? Vai ser 5,01004 metros menos 5 metros, que era o inicial, né? 5,0000, dividido por 5 metros. Né? Quem vai ser aqui a deformação no final das contas? Eu vou ter que vai ser 2,01 vezes 10 a menos 3 metros por metro. Poderia escrever isso aqui em microstrain também? Poderia, mas eu acho que seria muito grande. Por quê? Porque eu teria que botar isso aqui em 10 a menos 6, logo eu teria que multiplicar por 3 aqui. Então seria 2.100 microstrains, assim, 2.100 micros, porque a unidade aqui é metro por metro, de toda forma. Ele dá no mesmo. Eu posso botar 10 a menos 3 e 10 a menos 6. Os dois termos são corretos, tá, gente? Não existe certo ou errado, não. É só um termo do que as pessoas costumam utilizar. E o AC vai ser quem? Vai ser LA linha C menos LAC dividido por LAC. Esse termo aqui vai ser igual a 5,0220 metro menos 5 metros dividido por 5 metros. Esse termo aqui eu vou achar um valor de 4,4 vezes 10 a menos 3 metro por metro, ou também, se eu quiser, 4.400 aqui, microstrain. Então, vai ser metro também por metro. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, será um prazer tirar para vocês. Lembre de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e dê uma olhada no nosso programa de membros, porque lá você vai ter acesso a muito conteúdo exclusivo, exercícios aqui como esse último que a gente fez, exclusivo para membros, e é bem baratinho. Além de você se tornar um apoiador do canal, você me incentivar aqui a continuar a produzir cada vez mais conteúdo no YouTube. Eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.